João Dória desapareceu da política depois de ser rejeitado pelo próprio partido e humilhado nas eleições. Mas, nos últimos meses, ele começou a reaparecer na mídia. Em entrevistas para jornais e podcasts, Dória passou a criticar a nova direita brasileira, dizendo que o conservadorismo se tornou radical e que é preciso uma política mais civilizada e moderna. O nome de Nicolas Ferreira foi citado diretamente. Dória afirmou que Nicolas representa uma geração de extremistas que não entendem a política real e só vivem de polêmica na internet. A resposta veio rápido. Nicolas Ferreira fez uma live expondo Dória como um traidor da direita, um político oportunista que só usou Bolsonaro para se eleger e depois se vendeu para a esquerda. O confronto viralizou e as redes sociais pegaram fogo. Para encerrar de vez essa disputa, um grande podcast decidiu reunir os dois para um debate sobre o futuro da direita no Brasil. De um lado, Nicolas Ferreira, o representante da nova geração conservadora. Do outro, João Dória, o empresário e ex-governador que se diz um liberal moderno. O que ninguém esperava era que esse debate terminaria de forma humilhante para um dos lados. E agora, você vai assistir ao momento exato em que João Dória foi exposto e desmascarado ao vivo. O estúdio estava preparado para um dos debates mais esperados dos últimos tempos. O apresentador, animado, deu início ao programa. Boa noite, senhores. Hoje temos aqui um debate muito especial. De um lado, o deputado federal Nicolas Ferreira, um dos nomes mais influentes da nova direita brasileira. Do outro, o ex-governador de São Paulo, empresário e ex-presidenciável João Dória. O chat do podcast explodia em comentários. Dória entrou no estúdio com um sorriso controlado, vestindo seu tradicional terno impecável. Ele queria transmitir a imagem de um político experiente e moderado. Nicolas Ferreira entrou logo depois, firme, tranquilo, mas com um olhar que mostrava que não estava ali para brincadeira. O apresentador olhou para ambos e lançou a primeira pergunta. Senhores, estamos aqui para discutir o futuro da direita no Brasil. Nos últimos meses, João Dória tem defendido uma direita mais moderada, enquanto Nicolas representa uma ala mais combativa. Afinal, quem realmente representa o conservadorismo brasileiro hoje? A audiência aguardava a resposta. Dória pegou o microfone primeiro. Eu sempre defendi uma política equilibrada, que traga crescimento econômico e estabilidade institucional. O problema da nova direita é que ela se afastou do pragmatismo e entrou em uma bolha ideológica. Temos que entender que radicalismo não constrói nada. Aplausos tímidos do público. Dória olhou diretamente para Nicolas e continuou. Eu respeito o deputado, mas acho que sua geração está mais preocupada em criar polêmicas do que em governar. Política não se faz com likes e memes, e sim com diálogo e soluções reais. Parte da plateia reagiu positivamente. Nicolas manteve a calma e pegou o microfone. Interessante, porque eu lembro de um João Dória que, em 2018, se elegeu prefeito e governador com um discurso totalmente diferente. O clima no estúdio começou a mudar. O senhor se vendeu como Bolso Dória, usou a imagem de Bolsonaro para ganhar votos, e assim que se viu no poder, cuspiu no prato que comeu. Boom. A plateia reagiu. O chat explodiu. Dória forçou um sorriso e balançou a cabeça. Deputado, eu não cuspi no prato que comi. Apenas me afastei quando vi que o governo Bolsonaro tomava rumos errados. Nicolas ri. Ah, entendi. Quando o senhor precisava da direita para se eleger, Bolsonaro era seu aliado. Mas, quando já estava no poder e queria ser aceito pela imprensa progressista, Bolsonaro virou um radical. Conveniente, não? O chat do podcast explodia. Traidor. Exposto. Game over Dória. Dória ajeitou a gravata, mas todos sabiam que ele já havia levado o primeiro golpe. E o pior ainda estava por vir. O estúdio estava tomado por tensão. João Dória tentava manter a compostura, mas seu sorriso forçado denunciava que ele não esperava ser confrontado de forma tão direta. O apresentador, percebendo o impacto do primeiro round, tentou equilibrar a conversa. Dória, Nicolas tocou em um ponto que muitos eleitores lembram. O senhor construiu sua campanha se aliando a Bolsonaro e depois rompeu com ele. Isso foi uma mudança genuína de posicionamento ou apenas uma estratégia política? Dória respirou fundo e pegou o microfone. Olha, eu sempre tive um compromisso com a modernização do Brasil. No início, Bolsonaro representava uma mudança necessária para tirar o país da crise, mas com o tempo ficou claro que sua gestão não tinha capacidade de unir o país. Eu não rompi por interesse, rompi por convicção. Parte da plateia reagiu positivamente.
Alguns aplausos foram ouvidos. Nicolas Ferreira apenas sorriu e pegou o microfone. Convicção? Então me diga, governador, quando exatamente essa convicção surgiu? Porque quando precisou dos votos dos bolsonaristas para ser eleito em São Paulo, você estampou a cara do Bolsonaro em todo o seu material de campanha. Fez vídeo gritando Bolso Dória, jurando lealdade ao governo e criticando a esquerda. O chat do podcast explodia. Exposto. Faz ele responder. Queremos explicação. Nicolas continuou, sem dar tempo para Dória se recompor. Mas bastou você subir a rampa do Palácio dos Bandeirantes para virar as costas para todo mundo que confiou em você. De repente, a imprensa progressista que antes te atacava passou a te tratar como um político racional e responsável. Mas nós sabemos o que realmente aconteceu. Você quis se tornar o novo queridinho da mídia. Dória cruzou os braços e sorriu ironicamente. Nicolas, você é jovem, ainda tem muito a aprender sobre política. Não se governa apenas com discursos inflamados. Se quiser realmente ajudar o Brasil, precisa entender que política exige diálogo, não briga de torcida. Nicolas Ferreira se inclinou para a frente e olhou fixamente para Dória. Engraçado o senhor falar de diálogo. Sabe onde não teve diálogo? No seu governo, durante a pandemia, quando o senhor impôs medidas autoritárias, fechou comércios, destruiu pequenos negócios e usou a polícia militar para prender trabalhadores na rua. Boom! O estúdio ficou em silêncio por um segundo antes do chat explodir. Dória respirou fundo e tentou responder. A pandemia foi um momento difícil. Precisávamos tomar medidas para proteger vidas. Governar não é fazer o que agrada sempre, mas o que é necessário. Nicolas ri. E prender idoso na praia foi necessário? Mandar policial dar borrachada em quem estava tentando trabalhar foi necessário? Quem via sua postura na pandemia achava que estávamos vivendo numa ditadura. O senhor fechou tudo e impôs regras draconianas, mas manteve seus aliados milionários funcionando. O público reagia intensamente no chat, desmascarado. Não tem resposta. Ele acabou com o Estado. Dória tentou interromper. Eu não tomei decisões sozinho. Tudo foi baseado em ciência e orientações de especialistas. Nicolas sorriu de canto. Ah, claro, a ciência. Mas o senhor sabe que a ciência também diz que lockdown não teve o impacto que os governadores prometeram, né? No final. O Brasil enfrenta uma crise econômica absurda e o senhor foi dos responsáveis. Dória segurou o microfone e respondeu tentando soar calmo, mas já visivelmente irritado. É muito fácil criticar depois que tudo aconteceu, Nicolas. Mas, na época, eu fiz o que era necessário para salvar vidas. Nicolas não deixou passar. Mas a única vida que você realmente se preocupou em salvar foi a sua carreira política. Você queria ser presidente, e achou que posar de gestor responsável, enquanto a população passava fome, iria te transformar em uma alternativa ao Bolsonaro. A plateia reagiu fortemente. O chat do podcast estava pegando fogo. Dória apertou o microfone com força, tentando controlar suas emoções. O apresentador percebeu que o clima estava esquentando mais do que o esperado. Senhores, esse é um debate acalorado, mas temos que lembrar que Nicolas não esperou e lançou mais uma bomba. Eu só quero entender, se o senhor tinha tanta convicção na sua política, por que desistiu de ser candidato à presidência depois de ser rejeitado até pelo próprio partido? Boom! João Dória foi atingido em cheio. E ele sabia que o pior ainda estava por vir. João Dória estava visivelmente desconfortável. Até aquele momento, ele tentava manter uma postura controlada, mas era evidente que Nicolas o estava pressionando de uma forma que ele não esperava. O apresentador tentou intervir. Bom, senhores, acho que já discutimos bastante sobre a gestão da pandemia. Vamos mudar um pouco o foco para o futuro da direita no Brasil. Dória, você acredita que a nova direita representada por Nicolas Ferreira está indo por um caminho correto ou está se tornando radical demais? Dória enxergou ali uma brecha para retomar o controle da narrativa. Ele pegou o microfone, respirou fundo e respondeu com um tom mais confiante. Olha, eu respeito Nicolas e entendo o entusiasmo da nova geração. Mas a verdade é que essa direita agressiva, baseada no confronto constante, não constrói nada. Vocês vivem falando de luta contra o sistema, mas não sabem como a política funciona de verdade. Política não é só fazer discurso inflamado no plenário ou viralizar no Twitter. Política exige maturidade, diálogo e compromisso com resultados reais. Parte da plateia aplaudiu, tentando equilibrar o jogo. Dória continuou, sentindo que havia conseguido se recompor.
A nova direita está se tornando exatamente aquilo que criticava na esquerda. Um grupo de extremistas que gritam muito, mas fazem pouco. E Nicolas, apesar de ser um político promissor, ainda precisa aprender que não se governa com ódio e polarização. O chat se dividiu. Alguns concordavam, outros ironizavam. Dória dando aula de política. KKKKK. Quem governou com ódio foi ele. Oportunista. Nicolas Ferreira esperou Dória terminar e pegou o microfone. Ele não estava nem um pouco abalado. Ele sorriu. Governar com ódio? Você realmente quer falar sobre isso, Dória? O estúdio ficou em silêncio. Porque, pelo que eu me lembro, quem encheu São Paulo de outdoor atacando Bolsonaro foi você. Quem foi para a mídia dizer que Bolsonaro era uma ameaça para o Brasil foi você. Quem tentou destruir a própria base eleitoral porque queria ser aceito pela elite progressista foi você. Dória estreitou os olhos. Eu fiz críticas a Bolsonaro porque ele se mostrou incapaz de unir o país. Nicolas continuou, sem dar espaço para Dória respirar. Você fez críticas porque queria se tornar o Bolsonaro da Faria Lima, mas não deu certo. Você queria tomar o lugar dele, mas acabou rejeitado tanto pela direita quanto pela esquerda. Boom. O chat explodiu. Dória riu, mas estava nervoso. E você, Nicolas? Você fala tanto incoerência, mas está aqui me atacando como se fosse um político experiente. Você nunca administrou uma cidade, nunca foi governador, nunca precisou lidar com decisões difíceis. É fácil criticar quando você nunca teve que sentar na cadeira do chefe. Parte da plateia reagiu com leve ô-ô de provocação. Mas Nicolas já esperava esse ataque. Ele pegou o microfone e respondeu sem hesitar. Eu posso não ter sido governador, mas eu nunca precisei me vender para ser aceito. Eu nunca traí quem me elegeu. Eu nunca mudei meu discurso só para agradar banqueiros e jornalistas. O estúdio ficou em silêncio por um segundo. Nicolas inclinou-se para frente e finalizou. Você se diz experiente, mas a única coisa que conseguiu administrar com eficiência foi sua própria rejeição. Boom. A plateia reagiu imediatamente. Dória abriu um sorriso nervoso e segurou o microfone com força. O apresentador tentou interromper. Acho que já discutimos bastante. Mas Dória, já exaltado, respondeu diretamente para Nicolas. Você tem muito a aprender, garoto. Política não é só lacração para redes sociais. No dia que você tiver que tomar decisões difíceis, vai entender o que é governor de verdade. Nicolas sorriu de canto. Governar de verdade? Como quando você subiu impostos? Como quando destruiu milhares de empregos com lockdowns autoritários? Como quando tentou vender São Paulo como um produto para empresários enquanto a população passava fome? Dória ficou sem palavras. Ele tentou responder, mas Nicolas interrompeu. Você quer falar de política real? Então responda, por que nem o seu próprio partido quis você como candidato? Boom. Essa foi a gota d'água. Dória tentou disfarçar, mas o incômodo era visível. O apresentador percebeu que o ex-governador estava sem saída e decidiu encerrar antes que o estrago fosse ainda maior. Senhores, acho que tivemos um debate muito intenso hoje. Vamos para as considerações finais. Mas todos sabiam que Dória já havia perdido. E Nicolas ainda tinha uma última cartada. O apresentador tentou conduzir o encerramento do debate, mas a plateia e o chat ainda estavam fervendo com os últimos ataques de Nicolas. Dória, que no começo tentava manter uma postura segura e imponente, agora estava visivelmente desconfortável. O apresentador respirou fundo e fez a última pergunta. Bom, senhores, vamos finalizar com uma questão direta. Qual o futuro da direita no Brasil? Como devemos seguir para fortalecer o conservadorismo? Dória pegou o microfone primeiro, tentando retomar a compostura. A direita precisa amadurecer. Não podemos continuar com essa política baseada no confronto constante. Precisamos de pragmatismo, de seriedade, de propostas concretas. A radicalização só vai nos isolar e impedir que consigamos governar com eficiência. Parte da plateia aplaudiu, mas a energia estava baixa. Nicolas Ferreira ouviu atentamente, pegou o microfone e deu seu último golpe. Ele olhou diretamente para Dória e falou com calma. Então quer dizer que agora o problema da direita é o confronto? Porque, pelo que eu me lembro, quando o senhor precisava de votos, dizia que iria varrer o PT do Brasil e que era 100% contra a esquerda. Mas agora que quer ser aceito pela elite, resolveu se tornar um moderado? O chat explodiu. Fim de jogo. Exposto. Lá vem a bomba. Nicolas continuou.
O senhor fala de pragmatismo, mas não tem base popular. Fala de seriedade, mas foi rejeitado pelo próprio partido. Fala de eficiência, mas destruiu São Paulo com lockdowns. Fala de governabilidade, mas nem a esquerda nem a direita te querem por perto. O estúdio ficou em silêncio. Dória respirou fundo, mas dessa vez não respondeu. Nicolas Ferreira finalizou. A verdade, João Dória, é que o senhor não representa a direita, nem o povo brasileiro. O senhor representa apenas a si mesmo. E foi por isso que, no momento em que precisou do povo, o povo virou as costas para o senhor. Boom! O chat, a plateia e as redes sociais foram à loucura. Dória tentou sorrir, mas estava claro para todos que ele havia sido completamente derrotado. O apresentador rapidamente interrompeu. Bom, acho que podemos encerrar por aqui. Quero agradecer aos nossos convidados pelo debate. Foi uma discussão intensa e com muitos pontos importantes. Mas todos sabiam. Dória havia sido massacrado. A entrevista viralizou rapidamente. Os cortes mais impactantes se espalharam nas redes sociais. Em poucas horas, milhões de pessoas já tinham assistido à humilhação pública de João Dória. A mídia progressista tentou minimizar os danos. Nicolas Ferreira ataca João Dória em debate polêmico. Folha de São Paulo. Extrema-direita se isola cada vez mais. UOL. Mas não adiantava. Nos trending topics. Es hashtags comecarama subia. Hashtag Doria humilhado. Hashtag Nicolas Ferreira vence. Hashtag direita sem traidores. Os aliados de Dória, que antes tentavam defendê-lo, simplesmente sumiram. E o público conservador já sabia que o verdadeiro representante da direita não era João Dória. E Nicolas Ferreira saía do debate ainda mais fortalecido. O debate havia chegado ao fim. Mas o impacto daquela noite ecoaria por muito tempo. João Dória entrou tentando se posicionar como um líder moderado, como a voz da razão dentro da direita. Saiu sem respostas, sem argumentos e sem apoio. Nicolas Ferreira não apenas venceu o debate, ele desmascarou, expôs e humilhou publicamente um dos maiores oportunistas da política brasileira. A internet não perdoou. A direita celebrou. A esquerda tentou minimizar. E Dória? Dória apenas desapareceu mais uma vez. Mas, dessa vez, sem chances de retorno.